Revisitando memórias até a ativação da coordenada, eu sou o LP e você está no canal do Geek Brasil. E hoje nós vamos falar sobre a segunda temporada de Shingeki no Kyojin. Vamos revisitar os melhores momentos, as melhores construções da segunda parte. Eu sei que tem muita coisa pra gente conversar, então já vamos destrinchar todos os pontos. Eu separei 4 aqui pra gente poder conversar e debater mais nesse vídeo, pra gente revisitar essas memórias. E a gente começa logo de cara com o Titã que fala, né? A morte do Mike em um Titã que fala. Quando a gente observou a aparição do Titã Bestial pela primeira vez. Porque há uma construção por detrás das coisas acontecendo neste episódio, que é que titãs adentraram a muralha Rose. E a gente fica pensando, caraca, como assim? Como que titãs adentraram ali a muralha Rose e o portão de nenhum distrito foi destruído? Porque pelas muralhas era impossível de se entrar. E aí, do nada, alguém consegue entrar dentro das muralhas, conseguindo quebrar elas a não ser pelo portão. E a gente começa a ter essa construção um pouco mais suspeita. E aí, quando o Mike, que é dito no anime que só tem ali um nível abaixo do Levi como soldado, como grande caçador ali, né? Como uma pessoa envolvendo a tropa de exploração, um matador de titã, cara inacreditável. Ele é pego pelo Titã Bestial e a gente percebe pela primeira vez um titã falante. E na época eu pensei, caraca, o que tá acontecendo? Agora tem titãs falantes. Agora a gente vai observar eles se comunicando com os seres humanos. E a morte do Mike pra mim foi a pior morte da obra até então, né? Eu acho que toda uma construção em cima do Mike ali, dele ser um personagem badass, dele ser um personagem ali só abaixo do Levi, que tem toda uma construção por trás dele, que tem um personagem ali que é alguém extremamente forte, e aí do nada o cara é limado como se fosse um personagem aleatório. É levantado toda uma construção em cima dele e depois é retirado de nós como se não fosse nada. E essa construção do Mike, ela é legal porque você vai observando toda a forma como o personagem vai interagindo e reagindo ali aos outros personagens. A forma como ele cheira, a forma como ele reage e como você percebe falando assim, caraca, o cara morreu dessa forma mais bizarra possível até então em Shingeki. Eu acho que até depois ali não teve nenhuma outra morte tão impactante quanto a do Mike, né, que foi realmente ser devorado vivo, e ali o Isayama no seu maior frenesi, no seu maior gore possível que uma obra shonen pode possibilitar para nós, ele acaba entregando ali uma frenesi inacreditável de uma morte relacionada a um dos personagens mais fortes de Shingeki. E ao mesmo tempo a gente encaixa isso lá na frente, que o próprio Zeke precisava pegar um desses DMTs para mostrar para Azumabito sobre como essa pedra dentro do DMT era preciosa e como isso seria crucial para que a aliança entre Parades e os Azumabitos fosse completamente fixada, fosse alicerçada em cima dessas pedras preciosas. Então o Isayama amarra lá na frente a morte do Mike, que parecia ser à toa. Então, por causa da morte desse personagem, a gente teve a aliança do povo do Oriente com a galera de Parades. Então, todas as construções, tudo que acontece em Shingeki no Kyojin tem um propósito. Você pode discordar ou concordar, mas acaba tendo um propósito, sim. E além disso tudo, a gente já começa com esse frenesi, né? Muralha quebrada, titãs acontecendo, o que tá pegando e tal. A Ymir também se revela como um titã racional, como um titã inteligente, né? A gente já tinha ali a aparição do Eren, né? Como a gente falou nos capítulos anteriores, né? Nos episódios anteriores. Nós também tivemos a revelação ali da Anne como a titã fêmea, como a gente viu no Revisitando Memórias de ontem, né? Você, dependendo de quando você está assistindo a esse vídeo, já passou-se ontem, faz tempo. E agora a gente está tendo mais a revelação do segundo titã, que é o titã da mandíbula, na qual a Ymir tinha a capacidade, tinha o porte.
E a gente tem toda uma história por trás ali de que a Ymir acabou devorando um dos guerreiros que estava vindo ali para Parades, né, que era o irmão mais velho do Galliard, né, o Marcel. Então todas essas construções vão acontecendo na nossa frente e a Ymir acaba meio que se sacrificando para poder não deixar com que nem a Historia, nem o Ragnar, nem o Bertolt, nem o Conny acabassem morrendo nesse confronto que estava acontecendo e o Zeke iria massacrar todos eles. E mal o Zeke sabia que tanto o Ragnar e o Bertolt estavam dentro daquela torre, naquele castelo. E a Ymir então se revela como essa grande figura nessa parte, né? Como um titã realmente marcando presença e mostrando a sua verdadeira identidade. Então a gente já teria pelo menos 4 aparições de titãs racionais, mas apenas 2 com identificações. Pelo menos até então. E aí que vem uma das cenas mais bem construídas de Shingeki no Kyojin, pelo menos na animação ficou algo incrível, né? Eles decidiram tirar toda a trilha sonora dessa parte para deixar as conversas, os raciocínios e as coisas um pouco mais enigmáticas, algo um pouco mais misterioso, um suspense bacana. Até quando a bandeira quebra e vai batendo em toda a muralha ali, você fica tipo assim, caraca, o que tá acontecendo? E essa parada que é narrada para nós é contada e constatada pelo simples fato de que não há buracos nas muralhas. Não existe buraco nas muralhas e mesmo assim os titãs conseguiram adentrar aquela região. E fica nesse questionamento sobre não existir buracos dentro da muralha. A gente percebe ali o Hannes conversando com a Range, falando sobre não existir. Eles circundaram a muralha toda, tentando achar alguma espécie de buraco. E a gente vai seguindo nessa conversa, enquanto todos os soldados vão caminhando em cima da muralha, o Ragnar, o Bertolt e o Eren ficam para trás. E aí do nada, o Ragnar revela que ele é o titã encoraçado e o Bertolt é o titã colossal. E a câmera segue. O fluxo acaba seguindo. Eu acredito que no mangá seja a mesma coisa. Os quadros acabam se seguindo. E aí você demora um pouco para raciocinar. Você volta para o raciocínio, porque a coisa mais importante era até aquele momento de que não existe buraco na muralha Rose. E como que titãs chegaram até ali? E o seu raciocínio vai, e você fala, opa, Ragnar, o que você falou? Você demora uns 3, 4 segundos para tentar entender o que o Ragnar falou ali para o Eren, juntamente com o Bertolt, de que aquela revelação de que eles eram ali o titã colossal e também o titã encoraçado. E aí eles fazem até uma conversa, parece algo até meio maluco, que o Ragnar, ele fala friamente para o Eren de que ele é o titã encoraçado e o Bertolt é o titã colossal e acaba fazendo uma proposta para o Eren se ele não quer ir com eles ali para a terra natal deles. E aí o Eren fica tentando entender, dizendo, não tem como isso ser uma verdade, só que o Armin já havia constatado isso, de que tanto o Bertolt quanto também ali o Ragnar tinham chances de ser o titã colossal e também o titã encoraçado. Os dois responsáveis por destruir a Muralha Maria há 5 anos. E isso vai se levantando, as peças vão sendo conectadas até a grande revelação. Até o grande momento da revelação em que o Ragnar passa a ser o titã encoraçado e o Bertolt passa a ser o titã colossal. Então nós temos a luta, né, a famigerada luta entre Ragnar e também o Eren. O Eren consegue fazer uma reviravolta ali com as partes, né, que ele havia conseguido dominar através das suas batalhas contra a Anya. A Anya havia ensinado ele a lutar com o Eren, realmente observando a forma como a personagem lutava, e ele conseguiu dominar ali o próprio Ragnar. Só que essa questão é bem interessante porque o Eren estava lutando longe das muralhas. Quando ele traz para perto ali das muralhas, é meio que um comando do Armin para ele não ficar muito longe, para que se ele for derrotado, os titãs não consigam fugir com ele. E aí quando o Eren volta para as muralhas, o titã colossal cai em cima dele e aí começa o planejamento para poder resgatar ali o Eren. E aí, cara, é tudo ou nada. O Erwin vai para cima ali dos titãs,
tanto ali do Reiner quanto também do Bertolt, com todas as ferramentas que ele tem, inclusive todas as ferramentas e humanos também que ele tem à disposição, porque, cara, é uma trucidação total de gente. Inclusive o Erwin acaba invocando uma quantidade de titãs pra vir ali na direção do Reiner, porque ele já havia entendido que os titãs irracionais também querem consumir ali os titãs racionais, que os titãs irracionais são inimigos dos titãs racionais. Até aquele momento se achava essa questão. E aí quando o Erwin traz os titãs irracionais pra cima ali do Reiner, que vira uma confusão que só, um terror que só, a gente começa a perceber dessa construção, dessa perda do braço do comandante ali da tropa de exploração. A gente vê a ligação dos soldados ali com o Reiner, com o Bertolt, não acreditando que eles são os grandes traidores dentro da ilha. A gente vê a fuga do Eren, eles conseguindo resgatar. O Erwin, de uma forma inacreditável, consegue salvar ali o Eren com apenas um braço. E aí começa a fuga deles, uma coisa incrível. E aquela cena do Eren com a Mikasa dizendo que vai enrolar o cachecol nela mais de 1000 vezes, ou quantas vezes forem necessárias. E então temos a ativação da coordenada, que é um dos momentos mais incríveis da obra. Você não tá entendendo nada, falando como assim o Eren tá conseguindo controlar agora os titãs. E cara, que cena incrível, na forma como ele consegue controlar os titãs naquele jeito, naquele momento, e aí dando brecha para que as demais pessoas, para que os soldados sobreviventes conseguissem escapar. De uma forma incrível, todas essas coisas foram se encaixando em uma temporada frenética. Não tem um episódio ruim nessa segunda temporada, mostrando como cada cadência ali, em cada episódio, cada trilha sonora, Barricades, Attack on Titan, todas essas coisas colocadas ali no momento certo, na hora certa, para dar um certo tipo de empolgação. Até a ligação da história com a Ymir é algo interessante nessa temporada, demarcando ainda mais essas situações e hipóteses interessantes. Essa pra mim é uma das melhores temporadas de Shingeki no Kyojin, perfeita, assim como a primeira parte ali da primeira temporada também é bem fechadinha, algo legal de se acompanhar e você fica empolgado e curioso a cada episódio que passa. A cada resposta obtida é levantada mais 3, 4, 5 perguntas sobre esses grandes pontos de Shingeki no Kyojin. Outro detalhe bem importante da gente falar sobre essa temporada também, que é daqui que começa a vir as concretizações de que os humanos são capazes de se transformar em titãs irracionais também. Pois, se há titãs dentro da Muralha Rose e não há buraco nela, o que significa que a única forma de ter sido criado esses titãs era na capacidade de que os seres humanos estavam sendo transformados em titãs por alguém. A confirmação de que a mãe do Connie era uma das titãs transformadas simboliza um novo raciocínio para o Erwin, dizendo que ele estava no caminho certo, mostrando que ele estava no caminho correto. E é claro, com esse poder novo revelado do Eren, toda a esperança para se recuperar a Muralha Maria acaba criando um grande âmbito. Só que existe a necessidade de mudar muitas coisas dentro das muralhas. E se começa então com a politicagem ali de Shingeki no Kyojin.